Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Maiara e nessa videoaula eu vou dar continuidade aos nossos estudos sobre regionalização e os aspectos humanos do continente asiático. Nós estamos trabalhando a unidade 1 do livro 3. Nós já vimos algumas das regiões e nessa aula, para finalizar, a gente vai ver a Ásia Meridional e o Sudeste Asiático. E desde já relembro a vocês que o nosso próximo encontro é o encontro no qual eu vou realizar a correção dos exercícios dessa unidade. Então, vocês já podem ir adiantando, tá? Então, vamos começar. Eita. Foi. Sempre é importante nós nos orientarmos, né? A gente saber sobre qual a porção que nós estamos trabalhando no momento. Como eu falei, essa porção vai ser a da Ásia Meridional. Meridional é o mesmo significado que sul, tá? Nessa porção, né, que tá marcadinha aí por esse retângulo vermelho, tá? Então, nessa região, vou passar aqui o outro slide. Gente, não sei porquê, mas hoje tá demorando. Calma. Pronto. Nessa porção da Ásia, a gente vai identificar alguns dos países mais pobres do mundo e esses países, eles enfrentam graves problemas sociais. Essa tabela está no livro de vocês e através dela a gente consegue fazer essa análise, né? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, leva em consideração a expectativa de vida, a renda per capita e a educação, né? E vamos fazer uma análise simples dessa tabela. Percebam, por exemplo, que o IDH mais elevado é Maldivas, 0,706. Lembrando que o IDH é uma relação que vai de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, significa que o IDH é mais elevado, tá? Gente, já peço desculpas pela voz um pouco mais fanha. Eu tenho rinite, né? E com essa mudança de tempo, não tem como o corpo não reagir negativamente, no caso, né? Mas, vamos lá. Aí, Maldivas, né? Apresenta o maior IDH. Em contrapartida, nessa mesma região, a gente encontra, por exemplo, os dados do Paquistão, 0,538. É uma diferença extremamente significativa. Quando a gente vai analisar de uma forma mais específica, né, a expectativa de vida, a renda e a alfabetização, percebam como é extremamente discrepante os índices de alfabetização das Maldivas, 99,3%, e o índice do Paquistão, 56,4%. É uma diferença muito significativa. O mesmo vai ocorrer com a renda per capita. Mais uma vez, Maldivas em destaque, né? 9.446 euros. E destaque agora, né, o exemplo do Nepal, com 725 de renda. Então, aqui a gente vê ao mesmo tempo, né, a maioria dos países, né, com baixos indicadores, que vai ter, né, só um diferencial em relação a Maldivas, mas, por exemplo, Paquistão, Mianmar, Nepal, Bangladesh, estão apresentando índices ruins, né, os piores índices do mundo. E quando a gente analisa a renda per capita, também não é diferente. O Nepal, ele é o pior, apresenta o pior indicador, né, de acordo com esse demonstrativo. E por ele a gente consegue identificar que existe uma intensa precariedade, né, uma intensa precariedade vivida pela população desse país, tá? Vou passar aqui.
aqui é um mapa político, né, para a gente identificar quais são os territórios pertencentes quais são os países, né, pertencentes a essa região. É aqui Índia, Paquistão, Nepal, Butão, Bangladesh, Mianmar. Vamos falar especificamente, né, ao longo dessa aula, apesar da gente estar analisando aspectos gerais, né, aspectos humanos do continente asiático, a partir da regionalização, teremos alguns momentos no qual vai ter um foco, né, para determinados países. Como, nesse caso, a gente vai falar da Índia. A Índia é o principal país da região, né, da Ásia Meridional. Atualmente é o país com a segunda maior população do mundo. Estão irregularmente distribuídos pelo território. Vai ter uma concentração mais significativa na porção das planícies fluviais. E existem, né, várias pesquisas indicam que em breve a Índia vai conseguir chegar ao ponto de país mais populoso do mundo. Hoje essa posição é da China, mas a China tem já teve, né, um severo controle de natalidade, hoje permanece com um controle de natalidade, e esse controle não são identificados na Índia, né, na mesma proporção. Tem um controle, mas não tão rígido, tão elevado como na China, tá? Na China, eles já chegaram a ter a política do filho único, né? No qual as famílias apenas poderiam ter um filho. E dois fatores se somam no caso da Índia, tá? Um é a alta taxa de natalidade. Então, lembrando que natalidade é aquela relação de nascidos vivos em um grupo de 1.000 pessoas durante um ano. E a melhoria na qualidade de vida. Então, são dois fatores. Estão nascendo muitas pessoas e... Agora que eu vi que tá cortando, deixa eu botar aqui pra cima. E além disso, né, estão nascendo muitas pessoas, as pessoas que lá estão tendo uma maior expectativa de vida, estão vivendo por mais tempo em função da melhoria na qualidade de vida, tá? A melhoria na qualidade de vida eleva automaticamente a expectativa. E isso é um fator populacional no qual os estudos mostram que vai levar a Índia, né, à posição de país mais populoso do mundo. Em aspectos culturais, a Índia ela é extremamente marcada por uma diversidade linguística, são inúmeros dialetos, mas tem os idiomas oficiais, que é o inglês e o hindi. Em relação à religião, a maior parte da população segue o hinduísmo, cerca de 80% da população. Tem uma porção razoável, né, cerca de 14%, que segue o islamismo. O restante vai ficar, né, entre o cristianismo e outras religiões. Só que aí também a gente tem que trazer no contexto, né? Essa diversidade, tanto linguística e religiosa, infelizmente vai provocar tensões no país, né? Porque as pessoas não vão conseguir, em vários aspectos, conviver com essas diferenças, tá? Isso vai gerar, né, tensões bem significativas nessa porção do território. Vamos para o próximo. Bom, sistema de castas, tá? A Índia assumiu um modelo de organização de sociedade dividido em classes, e essas classes, elas são baseadas em em preceitos religiosos, que é o sistema de castas.
Nesse sistema, a gente identifica uma estratificação, estratos, né? Posições estratificadas da sociedade, e isso está de acordo com o nascimento do indivíduo em determinada família. Essa crença ela tem um embasamento, né, do livro Veda, que seria o livro uma escritura sagrada para os hindus, e por causa disso, eles acreditam, né, que quem nasce nas castas inferiores está pagando por algum pecado que venha ter cometido na vida passada e tem que aceitar o seu karma, tá? Não tem como você mudar isso, tá? Então, basicamente, é uma forma de você organizar a sociedade em estratos, né? Em classes. Essas classes, a gente, por ela ter esse preceito religioso, são as castas. E a partir do momento que o indivíduo nasce em determinada casta, ele vai permanecer a sua vida toda dentro dessa casta. Não tem a possibilidade de uma dada ascensão, tá? Vamos analisar um pouquinho dessas castas agora. Ele vai estar muito relacionado, né, à hereditariedade. Exemplo, eu nasci na casta X, tá? Tenho uma filha. Pelo fato dela ser minha filha e eu ter nascido na casta X, a minha filha também vai ser da casta X, tá? E nós vamos nos relacionar com pessoas da mesma casta. Não vai ter um relacionamento com pessoas de outras castas, tá? Essa divisão, né, ela foi abolida desde 77. 77, que foi o período da independência da Índia, mas, apesar dela ter sido abolida em âmbito político, né, na teoria, vamos colocar assim, na sociedade hindu, principalmente na sociedade rural, o sistema de castas permanece de uma forma muito presente, porque eles acreditam, né, que é um desrespeito, né? Um desrespeito você mudar de castas, tá? E aí, né, dessa maneira, por exemplo, é extremamente proibido, como eu falei, a questão dos relacionamentos, de você se casar com pessoas de castas diferentes, você ter amizade, né, relações de trabalho, são muito divididas. A Rede Globo passou há alguns anos uma novela chamada Caminho das Índias. Com certeza não é do tempo de vocês, né? Mas talvez os seus responsáveis possam ter visto. E é interessante porque traz, apesar de ter todo um contexto, né, cinematográfico, todo um contexto romântico por ser uma novela e tudo mais, mostrou uma situação, né, no qual existia o relacionamento de uma mulher de uma casta superior e o homem de uma casta inferior. Só que no contexto da novela, esse homem da casta inferior ele foi adotado. Então, a partir do momento que aquela questão que eu falei, a questão da hereditariedade, como a pessoa que adotou ele era uma pessoa de uma casta elevada, né? Automaticamente ele passou a ser, mas era uma questão escondida. Enfim, é só uma representação para ver, né, que esse é um assunto bem interessante a chegar ao ponto de estar em novelas e tudo mais. Inicialmente, tá, foram definidas 4 castas: os brahmanes, os kshatriyas, Vaisyas e Sudras, 4 castas. Mas, atualmente, em função de diversas modificações da população, né, acredita-se que possa tem estudos que mostram, né, que existem mais de 4.000 castas, tá? E aí,
essa casta, né, ela vai passar de pai para filho, tem cada família, né, cada casta, na verdade, tem um deus específico, então cada família, ela vai cultuar um deus específico em relação às suas castas, tá? Exemplo, eu vou, um pouquinho mais pra frente eu vou falar de cada casta, que é esse exemplo que eu trouxe do livro de vocês, mas minha casta, né, é a casta X, e nós cultuamos entre aspas, o deus da nuvem, né? Então, aquela família sempre vai cultuar esse deus, tá? Para eles. E tem uma questão de territorialidade também, e em determinados pontos, essa questão da casta, né, a essência dela, está muito relacionada à cor da pele. Quanto mais clara era a cor da pele da pessoa, ela estaria ligada às castas mais privilegiadas, tá? E aqui, nessa imagem do livro de vocês, mostra as características dessas 4 principais castas. Os brahmanes, né, eles são os intelectuais, aqui são, eles têm como se eles fossem tem a questão religiosa, né, que, por exemplo, tem o corpo do Deus, então eles seriam a referência da cabeça, né, então é a cabeça do Deus Brahma. Então, como é a cabeça, é a parte que você pensa mais, que você é mais intelectual. Então, há castas que a gente encontra professores, filósofos, sacerdotes, porque são pessoas com nível intelectual, nível de desenvolvimento, né? Tanto psicológico, intelectual, espiritual, e são considerados, né, a casta mais elevada. Quem é professor, filósofo, sacerdote, em função da cabeça, né, da representação da cabeça, de ser essa pessoa mais intelectualmente desenvolvida, vamos colocar assim, né? Depois, os chátrias tem a referência dos braços. Então, por ser a referência dos braços do deus Brahma, é aquela questão da força, né? Então, são os guerreiros, são as pessoas, são os militares, né? São pessoas de administração voltada para esse aspecto político e militar. Depois, os Vaisyas, eles estão abaixo, né, dos chátrias, é a representação das pernas. Então, as pessoas que literalmente estão relacionadas a atividades comerciais, são vendedores, são mercadores, comerciantes, a movimentação, tá? E, por fim, os Sudras, né, que simbolizam os pés, aquelas pessoas que estão sempre fincadas ao solo, os camponeses, os artesãos, os artesãos, os operários, aquela relação, né, que simboliza os pés do deus Brahma. Vocês devem estar percebendo, né, que eu falei 4 nomes e tem mais um nome, que são os párias. Existem outras palavras, né, que fazem referência, chamam de párias, Dalits, a outra é Hyrians, e todos fazem referência aos intocáveis, tá? Os intocáveis, eles não contemplam as castas. Às vezes, em algumas leituras, em alguns textos, ou até mesmo em relação a um conhecimento, né, de senso comum, algumas pessoas até pensam que os Dalits são o ser Dalit, né? Dalits é uma casta, mas não é, tá? De acordo com eles, não é. É um sistema que está abaixo das castas, né? Os Dalits são considerados a poeira que está abaixo dos pés do deus Brahma. Então, não é considerado casta, tá? Esse grupo,
ele representa cerca de 16% dos indianos. Eles sofrem um preconceito muito grande, existe muita crueldade imposta pelo sistema de castas a essas pessoas. Elas só, assim, né? Hoje, eu até posso estar um pouco equivocada em relação à minha fala, mas muito dos estudos em relação, né, aos hábitos culturais mostravam que eles só poderiam usar roupas de cadáveres, não poderiam beber água na mesma fonte do que as pessoas de casta, exerciam atividades consideradas atividades sujas. Você mexer com lixo, você manejar os corpos, né, os mortos, limpeza de esgoto, eles realizam, né, esse tipo de trabalho. Eles são considerados os impuros, né, vivem isolados, vivem em extrema pobreza e, em função da organização, eles são impedidos de ascensão social, eles são impedidos de subir na escala social em consequência da hereditariedade. Por quê? A pessoa é Dalit. Se ela tem um filho, o filho também vai se tornar um Dalit. Ele não tem a possibilidade de ascensão, tá? Eles sofrem, gente, violência social, violência física, violência sexual também. Uma defensora, né, muito presente dos Dalits foi a Madre Teresa de Calcutá. Ela, bem como outros budistas, né, como budistas, na verdade, eles rejeitavam, né, totalmente o sistema de castas e lutavam em prol da dignidade, né, de uma vida mais digna para os Dalits, tá? Bom, seguindo aqui. Opa. A sociedade indiana, né, ela tem essa questão da divisão de castas e, de certa maneira, prevalece a endogamia, que é o casamento entre as pessoas da mesma etnia, da mesma casta, da mesma classe social, do mesmo parentesco, tá? Essa imagem que eu trouxe é do rio Ganges, tá? Uma outra tradição hindu que está diretamente relacionada à questão religiosa é o culto do rio Ganges enquanto rio sagrado. Existe toda uma cerimônia, né, de cremação de corpos mortos, né, obviamente. Muitos desses rituais, eles acontecem às margens do rio Ganges. As cinzas são jogadas na água. Em caso de corpos de pessoas consideradas santas, né, os brahmanes, eles são jogados diretamente no rio, sem que haja a cremação. Se você colocar no Google, vai encontrar foto de corpo boiando, né, no Ganges. Outras pessoas, né, também, não necessariamente por ser considerada um corpo sagrado, corpo santo, mas por falta de dinheiro, também vão jogar os corpos diretamente na água. E o rio é considerado sagrado. Então, mesmo diante de tudo isso, né, as pessoas bebem a água, as pessoas se banham, existe toda uma relação espiritual com as águas do rio Ganges, tá? E vem o ponto, a poluição, tá? 2 fatores. Além disso que eu mencionei, né, essa questão dos corpos, do banho e tudo mais, o rio Ganges, ele passa pelas principais áreas industriais e urbanas da Índia. Então, ele vai trazendo todos os rejeitos por onde ele passa. Deságua, né? E aí, quando ele deságua, ele traz consigo toda essa poluição, tá? A desigualdade social, ela é muito presente na Índia. Segundo a ONU, né, 1/3 da população mundial em situação de pobreza extrema, né,
vai estar na Índia. Aqui é uma representação que o livro de vocês traz, mostrando que a desigualdade é uma marca muito forte. Tem de um lado, né, Mumbai, a cidade mais importante da Índia, e do outro lado Delhi, um dos bairros mais pobres da Índia. Visualmente o impacto já é muito significativo, tá? Dito isso, né, vamos falar agora sobre o Sudeste Asiático. Ele vai ser formado, né, pelo território de Himalaia, da Insulíndia, que são as ilhas, né? E a Indochina, que é a porção continental. Vai ser composto por 9 países, essa representação que está em roxo, né, em lilás. É interessante a gente fazer a identificação, né, desse recorte político, de que a gente está falando. E com relação aos aspectos sociais, a gente vai encontrar também grandes disparidades nessa porção, tá? Por meio também da análise do IDH, a gente consegue visualizar isso. Existem países com ótima condição de vida e outros com graves problemas sociais. Singapura, Brunei, são os países mais desenvolvidos dessa região. Percebam que o IDH é elevado, a renda per capita é elevada, expectativa de vida também é elevada, né, sem contar na alfabetização. E, por outro lado, né, como tem, por exemplo, Singapura, tem o desenvolvimento social que é reflexo do processo industrial, e Brunei tem a questão das reservas de petróleo. Mas, por outro lado, tem o Timor-Leste, o Camboja, Laos, com IDH que vão de médio a baixo, né? Baixa expectativa de vida, uma baixa qualidade de vida também. E isso tudo é reflexo também de um processo de independência, né? O processo de independência ocorreu em 75 e vai gerar uma grande instabilidade política, econômica, inúmeros conflitos vão surgir na região. E essa parte aqui, para a gente finalizar sobre o Sudeste Asiático, é importante a gente entender, né, que a taxa de urbanização da região ela tem aumentado nos últimos anos, só que esse crescimento está acontecendo de uma maneira extremamente desordenada. Nessa porção, o país mais populoso é a Indonésia, e o Sudeste Asiático e outros países também da Ásia, como é o caso da Índia, acontece o que a gente chama de fuga de cérebros. Eles estão perdendo profissionais qualificados para países mais ricos. Esses profissionais, eles saem do seu país natal em busca de melhores condições de vida, em busca de salários mais altos, né? E fica uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que o país perde esse profissional, né, ele de certa maneira está ganhando financeiramente, porque a partir do momento que esse profissional sai do país, consegue melhores condições de vida, melhores condições salariais, eles retornam o dinheiro para a família, eles enviam dinheiro para a família para sustentar os seus familiares no país no qual eles estão, né, no seu país de Natal, tá? Bom, galera, eu encerro por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até!